Olá, galera! Tudo bem? Bem-vindos ao Espanhol Fácil com Neia. Eu sou Neia Silva e hoje venho aqui para falar sobre os artigos. Mas antes disso, não se esqueça de inscrever-se no canal e não perder nenhuma novidade. Então vamos lá! Já sabemos que artigo é a palavra que, vindo antes do substantivo, indica se ele está sendo utilizado de forma determinada ou indeterminada. Além disso, o artigo indica o gênero e o número do substantivo. No espanhol, temos um terceiro artigo que vou falar um pouquinho mais adiante. Vamos começar a falar dos artigos definidos, que se diferenciam em masculino, feminino, singular e plural. E são esses: el, la, los e las. Vamos com os exemplos. El alumno entró en la sala. El alumno entró en la sala. Me encanta la vida en Madrid. Me encanta la vida en Madrid. Los libros son míos. Los libros son míos. Las chicas del cable. Las chicas del cable. Las Chicas del Cable é uma série espanhola que está em Netflix, que eu recomendo, né? Se você quer ajudar ou acelerar um pouco mais o seu aprendizado, né? Recomendo que assista sem subtítulo, se possível, tá bom? Então, vamos falar agora sobre os artigos indefinidos, que, igual que os artigos definidos, se diferenciam também em masculino, feminino, singular e plural. E são esses: una, unos e unas. Vamos com os exemplos. Un chico vino a buscarte. Un chico vino a buscarte. Una bailarina rusa. Una bailarina rusa. Unos perros muy grandes. Unos perros muy grandes. Unas rosas preciosas. Unas rosas preciosas. Agora vamos falar sobre o artigo neutro lo. O artigo neutro não varia nem em número, tampouco em gênero. Esse artigo não temos em português e por isso, em muitas ocasiões, nos gera algumas confusões na hora de escrever ou de falar. Porém, hoje quero passar algumas regras que espero que te ajude no seu processo de aprendizado. O artigo neutro, a sua função é substantivar, né? A função do artigo neutro é substantivar e não deve ser utilizado com substantivo. Por exemplo, lo niño es de Canarias. Não, isso é incorreto. A forma correta seria utilizar um artigo, né, definido masculino, el. El niño es de Canarias. Tá bom? Então, o artigo neutro só pode ser utilizado nesse caso, né, com as regras que eu vou passar agora. Seria lo mais adjetivo, que ficaria: lo bueno de la vida es la música. Lo bueno de la vida es la música. Lo más adjetivo. Também se pode utilizar lo más advérbio. Quiero terminar este curso lo antes posible. Quiero terminar este curso lo antes posible. Lo antes seria, nesse caso, lo más advérbio, né? Antes. Outra regra seria lo más participio, né? Lo más participio seria, um exemplo: siempre me ha gustado lo prohibido. Siempre me ha gustado lo prohibido. Tudo bem por aí? Tudo bem até aqui?
Seguimos com as regrinhas? Muito bem! Seguinte regra seria lo com orações que tenha pronome relativo que. Por exemplo, estar contigo es lo que me encanta. Estar contigo es lo que me encanta. Lo más que, né? Outra regrinha, lo mais adjetivo más pronome. ¿Sabes lo difícil que ha sido encontrarte? ¿Sabes lo difícil que ha sido encontrarte? Nesse caso, lo difícil que seria como um quão, né? Como no português, quão difícil. Sabe o quão difícil foi encontrar-te, né? Seria como uma espécie de quantitativo. Seria lo mais adjetivo e mais o pronome. Outra regra. Lo más de más substantivo. Lo de Laura ha sido muy duro. Lo de Laura ha sido muy duro. Nesse caso, a pessoa que está na conversa, ou seja, na conversação, sabe exatamente de que se está a falar, né? Lo de Laura pode ser um acidente, a perda de alguém, né? Outra regra, lo mais preposição mais verbo no infinitivo. Por exemplo, lo de bailar en verano es increíble. Lo de bailar en verano es increíble. O fato de bailar, ou seja, o fato de dançar no verão é incrível, né? Então, essas são as regras para você poder utilizar, né, o artigo neutro de forma correta e não confundi-lo com artigo definido ou também não confundi-lo, sobretudo, não confundi-lo com o singular do artigo definido los. Tá bom? Então ficamos assim. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te recomendo fazer uma regrinha no seu material didático, né? Porque o artigo neutro, como é um artigo que não temos em português, é um pouco complicado no começo. Porém, se você colocar certinho essas regras, você não vai esquecer. E cada vez que você tiver que falar ou escrever, vai lembrar perfeitamente como utilizar. Se você não conseguiu entender totalmente as diferenças, não se preocupe, você pode deixar aqui embaixo o seu comentário que eu tentarei te ajudar da melhor forma possível e assim acabar com essa dúvida definitivamente, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, né? E fica aqui comigo para os próximos vídeos na próxima semana. Te deixo um grande abraço e nos vemos!